Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:09, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é segunda-feira, hoje é dia 3 do mês de abril do ano de 2017. Olha, uma excelente semana para todo mundo, uma semana de muitas alegrias. Semana está só começando e não só consequentemente, uma excelente semana. O mês de abril bem melhor do que foi o mês de março para todos que nos acompanham. Você que está no 560, para nós é um prazer podermos contar com a sua audiência. Você que está no difusoranews.com.br, nosso muito obrigado, viu? Excelente semana para todo mundo. E olha, a semana de aniversário de patrocínio, né? Vamos tentar aqui ao longo do nosso Rádio Comunidade, ao longo dessa semana toda, trazer só boas notícias da terrinha do café, para que a comunidade saiba o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer e o que é hoje patrocínio, que eu tenho certeza que é bem diferente aí de outrora. Queira Deus que realmente essas coisas boas que a gente está vislumbrando aí aconteçam, para que esses royalties ou os reflexos, né, sejam disseminados em toda a comunidade patrocinense. Bom, hoje eu recebo com muito prazer o empresário que está investindo aqui no nosso município. Aliás, a família toda já investe, né? E ele de forma mais contundente agora nos últimos dias, com um condomínio, diga-se de passagem, fechado, algo diferente. Não é toda a cidade aqui da região, todas as cidades aqui da nossa região, do Alto Paranaíba, que possuem, e inclusive, diga-se de passagem, tem grandes centros aqui no Alto Paranaíba que não tem um condomínio nível ao que está sendo edificado ali na região da Chácara Flora, aqui em Patrocínio. Recebo com muito prazer Murilo Barbosa, o empresário já está aqui conosco, ele já participou em outros momentos e hoje quero aproveitar para buscar um pouquinho do conhecimento que ele tem, visão de mercado, para que possa mostrar para você que nos acompanha. Ô Murilo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui conversar com a comunidade. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio, boa tarde aí, audiência da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui desenvolvendo, essa semana eu estou aqui em Patrocínio exatamente para fazer a entrega do condomínio para os moradores, né, que compraram os lotes lá. Então, muito brevemente, ele já começa a estar operando e administrado pelos próprios moradores. É uma satisfação enorme a gente entregar um filho, e um filho muito bem trabalhado, como foi esse projeto lá de Patrocínio. Tá certo. Ô Murilo, falando em condomínio, quem passa ali pela avenida antes Aécio Neves, hoje Avenida Jorge Elias, observa aquela edificação. Eu sei que muito poucas pessoas, a não ser os proprietários, têm acesso ali interno. Eu já tive essa oportunidade de ir lá, mesmo não sendo proprietário de um imóvel ali dentro, mas poucas pessoas têm acesso, mas vê a imponência daquele condomínio que está sendo edificado ali naquela região. E aí o pessoal fica, poxa, e muitas pessoas até intrigadas, poxa, mas como é que o empresário investe num condomínio aqui em Patrocínio? Que visão, como é que ele está vendo o desenvolvimento econômico? Só pode ser pessoa que tenha informações privilegiadas. Murilo, o que você fala para a comunidade que te levou a construir aquele condomínio ali? Eu acho que privilegiado não. A minha vida toda profissional, eu cuidei de estratégia de empresa. E quem mexe com estratégia de empresa, ele tem que conseguir fazer leituras do ambiente futuro e prospectar um pouco. Tem um pouco de risco, mas ele dá um pouco de racionalidade para a gente pensar no futuro. E a minha visão, José Antônio, de Patrocínio é uma visão muito otimista. Primeiro que Patrocínio passou por essa crise que o Brasil teve aí nesses 2 últimos anos, 3 anos, eu acho que muito bem, né? A gente não vê aqui problemas que eu vejo, inclusive, no São Paulo, na capital, né? Agora, o que tem para Patrocínio para frente, eu acho que é muito mais agradável do que a maioria das pessoas pensam. Tá certo. Falando em agradabilidade, ô Murilo, nós estamos vendo aí muita especulação, o PIB do Brasil, a economia do Brasil, ela advém do agronegócio e tal. Por exemplo, Patrocínio, aproveitando essa visão logística que você tem, o que representa Patrocínio hoje no PIB? Olha, o PIB de Patrocínio, o último que foi divulgado pelo IBGE, já está em quase 2 bilhões de reais de riqueza sendo produzida aqui na região. E o PIB normalmente ele é dividido em 3 grandes setores: o setor agropecuário, que eu chamo de setor primário,
o setor industrial, que é secundário, e o setor de serviço, que é terciário. Então, o setor de serviço tende a ser os setores mais expressivos na maioria das cidades no mundo inteiro, né? Mas no setor primário, que é agropecuário, o patrocínio, ele tem um volume de dinheiro gerado na última medição colocada, inclusive maior que o de Uberlândia. Só para você ter uma noção, em 2010, a riqueza gerada no setor agropecuário de patrocínio foi de 469 milhões de reais. O de Uberlândia foi 447 milhões de reais, né? Então, o agronegócio é um pilar extremamente relevante em patrocínio. Ele está mostrando a cara dele. Na verdade, é o setor que menos sofreu com essa crise, que segurou esse país, né? E o que está por vir para patrocínio, com mais um pilar que é ligado à mineração do fosfato, à industrialização e mistura de fosfato para geração do NPK, vai ser um setor que vai revolucionar patrocínio nos próximos anos. A gente que é de fora tende a ver com olhos mais claros isso aqui, mas pode ter certeza que nós vamos mudar de patamar. Tá certo. Quando você fala da questão do PIB e compara com Uberlândia hoje é para nós aqui do Alto Paranaíba e até mesmo para quem mora ali no Triângulo Mineiro, a capital, né? Então, quer dizer, se a gente está um patamar acima, já é algo a se pensar. O que tem é que Uberlândia, óbvio que o setor industrial e o setor de serviço é extremamente expressivo. Uberlândia já é a segunda economia de Minas Gerais e é uma referência muito boa para a gente. E, de alguma forma, a região também se beneficia disso. Mas se você pega, por exemplo, PIB per capita, o PIB per capita é a geração de riqueza dividida pela população. Então, se você pega o PIB per capita de patrocínio, por exemplo, é R$ 22.730. Ou seja, o PIB per capita de patrocínio é 28,4% a mais do que o PIB per capita de Patos de Minas. Ele é menor do que de Araxá. Dois terços de Araxá, aproximadamente 66% de Araxá. Mas por quê? A Araxá teve um processo de crescimento muito grande de distribuição de renda e de consumo e de geração de emprego por causa também da mineração, tanto do fosfato quanto do nióbio lá. Então a gente mostra o seguinte, a gente está vendo o reflexo disso em muito pouco tempo aconteceu em Araxá e a gente pode perceber o que pode acontecer em patrocínio para frente. Além do setor de agronegócio aqui em patrocínio, que já é substancialmente forte. Bom, aproveitando já que você fez esse comparativo, qual que é a contribuição, Murilo, da mineração e da industrialização do fosfato, dos projetos que foram anunciados há um bom tempo, mas só iniciados em 2016? Aí eu englobo patrocínio e Serra do Salitre também, na verdade, a reserva é muito grande, ela pega 2 municípios, mas eu acho que o importante é a gente enxergar o que representa na região. E o negócio de fertilizante aqui, de fosfato aqui, é o que a gente chama de um investimento intensivo de capital, que é o capital intensivo. Você põe um volume de dinheiro muito grande para construir, para depois começar a produzir, buscar o dinheiro de volta através das vendas para fazer o retorno sobre o investimento. Não é qualquer um que dá conta de fazer isso. Eu imagino, eu não tenho informação, tudo que eu tenho aqui são informações de imprensa ou de relatórios que são abertos, mas eu imagino que as 2 minerações, o patrocínio teve a felicidade, eu acho que nesse momento o patrocínio foi bom, porque são 2 concorrentes explorando o mesmo negócio, deve ser de um investimento de alguma coisa da ordem de 2,5 a 3 bilhões de reais, né? Nesses 2 investimentos. E o que acontece? Mesmo a Galvani e a Vale são 2 empresas muito grandes, elas têm compromissos de negócio e de retorno de investimento. Mesmo essas 2 empresas com essa capacidade buscaram parceria e uma associação com grandes produtores de fertilizantes mundiais por causa exatamente do volume de capital que é necessário para explorar uma reserva tão grande, né? Ou seja, a Vale e a Galvani estão entre as 4 maiores empresas de fertilizante do Brasil. E a Mosaic, que adquiriu a Vale Fertilizantes, não adquiriu, teve uma troca de ações. E da mesma forma com a Galvani, que na verdade foi uma aliança, né, mais estratégica, fizeram associação com 2 das 5 maiores empresas de fertilizante do mundo.
Isso significa que é muito sólido, é muito grande, vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda e consumo na cidade, e a cidade precisa começar a ver com atenção. Porque tem que estar preparada. Toda economia pujante tem gente querendo investir e buscar também o seu negócio, desenvolver o seu negócio. Bom, e tendo uma outra visão aqui, até mesmo na linha jornalística, quando você fala que são dois grandes negócios, são duas grandes mineradoras, Iara, Serra do Salitre, antiga Galvani, Vale Fertilizantes, hoje Mosaic aqui em Patrocínio. Bom, tendo uma visão jornalística, dá-se a entender de que se são concorrentes, jamais teremos uma possibilidade que no passado poderíamos ter de junção da área da industrialização deixar de ser feita em Araxá, passar usando a planta e o processo que Serra do Salitre já possui. Então quer dizer que isso, pelo que a gente entende, tendo uma visão jornalística, isso não vai acontecer. Então pode ser que com essa venda a Vale deixe de levar o nosso fosfato para Araxá e possamos futuramente ter todo aquele empreendimento que até então no projeto inicial foi anunciado aqui em Patrocínio. A gente pode ter essa visão também, Murilo? Olha, em negócio e estratégia, a gente nunca pode falar que é uma coisa definitiva. Hoje nós temos duas empresas que fazem produto praticamente o mesmo, que é o ácido fosfórico ou derivados do fosfato, que estão explorando a mesma reserva e elas são concorrentes. Que possam se juntar no futuro, a gente nunca sabe, depende muito de decisões de conselho. E é de se ressaltar que não são pequenas, né? São muito grandes, estão entre as 5 maiores do mundo, né? Não é brincadeira. E associadas com duas das 4 maiores do Brasil. Isso então, é nós estamos falando de jogo de gente grande. Agora, a questão que tem, a gente tem que pensar o seguinte: você pega a Iara, que está fazendo o processo todo verticalizado aqui, ela vai soltar a tonelada de fosfato, ácido fosfórico, num determinado preço. A Mosaic, a Vale, está fazendo todo esse transporte para Araxá, depois Uberaba e tudo. Então é o seguinte: se o negócio é viável, incorporando o custo do transporte, você imagina se você não tem o custo de transporte. Então, é uma especulação de um analista, certo? Então, se eu tenho condição de reduzir custo e mais na frente fazer o investimento, significa que esse custo eu coloco o que a gente chama em inglês no bottom line, eu ponho no meu resultado. Portanto, a minha margem de rentabilidade aumenta. É assim que funciona em qualquer negócio no mundo, certo? Então, eu acredito muito que cada vez mais, no sentido de rentabilizar os próprios negócios, as duas empresas que sabem fazer isso muito bem, senão não estariam nessas posições, poderão efetivamente transformar todo o processo do fosfato verticalizado aqui em Patrocínio. Mas isso é uma decisão deles. Mas a forma que eu vejo o negócio é de que tem um potencial muito grande para acontecer isso. Bom, Murilo, então quer dizer que investimento, negócios complementares, mercado de trabalho, aumento populacional, são situações que nós estamos sujeitos diante a esse mercado que está se abrindo com a Iara em Serra do Salitre e a Vale, ou seja, a Mosaic aqui em Patrocínio. O que acontece em Patrocínio, à medida que o café foi entrando e se consolidando em Patrocínio, começou a ter muita imigração, ou seja, o Patrocínio começou a receber muita gente de fora para poder trabalhar aqui, porque era atrativo, tinha emprego, tinha remuneração. No entanto, a gente tem muitos paranaenses hoje aqui no município, né, que ficaram aqui e não foram embora. Exatamente. Mas você pega... Você tem como exemplo, mas tem mais. Você tem bairros aqui na cidade que são pessoas que são de origem de fora, que vieram para colher café, para poder manejar café, essa coisa toda, e ficaram na cidade, né? Quem fica em algum lugar é porque é interessante, certo? Do ponto de vista econômico. Agora você imagina que começa a gerar uma quantidade de negócios que não só são da própria Mosaic Iara, como são dos fornecedores que prestam serviço para elas explorarem o negócio do fertilizante. E depois vem a questão das misturadoras, que vão pegar esse produto e gerar o NPK aqui para poder distribuir para os seus mercados. Então, nós temos um cinturão de negócios complementares muito importante que vai estar acontecendo aqui na região nos próximos anos.
E aí começa, Zé, surgir algumas coisas. Por exemplo, você começa a chegar a receber especialistas que antes não eram existentes na cidade. Engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, eletricistas industriais, gestores de alta especialização de negócio, comércio exterior, financeiro. Aí você entra em instrumentistas, projetistas, soldadores industriais, técnicos de caldeira, motoristas, operadores de máquina. Olha só aí a quantidade de tipos de emprego diferente que Patrocínio nunca vivenciou. Parte você consegue aproveitar com os recursos daqui treinados. Outra parte você não consegue, você tem que receber de fora. Então, por isso que eu acredito muito que haverá não só um aumento de oferta de empregos para a gente de Patrocínio que vai ser treinada para operar nessas especialidades, como também vai começar a chegar muita gente de fora. E a hora que começa a chegar gente de fora, tem um impacto bastante grande na cidade. Aonde eu vou morar, eu preciso de alugar uma casa, preciso de comprar uma casa, eu vou aumentar a minha quantidade de alimentos e tudo. Então, o impacto é muito grande na comunidade inteira de Patrocínio. Eu fiz um pequeno cálculo aqui, se a gente aumentar 5 mil domicílios na cidade, que eu acho que vai aumentar muito mais, vindo por pessoas que não são de Patrocínio, que virão de fora, essas pessoas estão vindo com salários de empresas sólidas, de um negócio muito sólido, porque isso só vai dar errado se o agronegócio do Brasil der errado. Então, a gente tem que garantir. E não é uma coisa para uma década, 12, é para uma vida inteira. Várias décadas, é quase um século. E aí o mais importante é que essas pessoas não só vão ter as suas remunerações, como se elas forem competentes, elas têm emprego garantido. Então quer dizer que ela vai estar buscando crédito de longo prazo, ela vai estar começando a buscar investimentos de longo prazo. E isso vai impactar a cidade como um todo. Então, se Patrocínio tiver um aumento de 5 mil residências, de acordo com regrinhas básicas que a gente tem do IBGE, a gente teria um incremento de 16 milhões, pelo menos, de renda mensal em Patrocínio, com um aumento de quase 7 milhões e meio do consumo de Patrocínio por mês. Isso seria junto ao mercado local? Imagina, hoje Patrocínio tem, em média, de acordo com estudos socioeconômicos feitos, Patrocínio tem uma renda gerada mensal da população de alguma coisa na ordem de 95 milhões de reais. Isso na atualidade, sem mexer em nada. Sem considerar a indústria do fertilizante, tá? E desses 95 milhões, 45 milhões é destinado a consumo. O que consumo que é? O consumo nosso do dia a dia. Não está incluído aqui o consumo de crédito para financiamento de automóvel, de casa, compra de casas, lotes, seguro, nada disso. Nós estamos falando do consumo do dia a dia. Seria o básico. O básico. 45 milhões hoje é o que se movimenta em Patrocínio. Quem está ouvindo isso está pensando, poxa, mas é muito dinheiro, como é que eu não estou vendo isso? Nessa coisa toda, se você aumenta essa quantidade, que eu acredito que no médio prazo pode ser até maior, nós temos um incremento de 17%. Que negócio você consegue incremento de 17% de pessoas que estão vindo com salário, com garantias, com longevidade de ganho desse salário e que está trazendo pelo menos aí a esposa ou mais um filho. Então a gente começa a pensar que sim, haverá um aumento populacional da cidade de Patrocínio. É bem provável que num prazo não muito longo Patrocínio vai extrapolar os 100 mil habitantes, o que deixa ele num patamar diferente, mas o importante é o patamar de renda, de consumo e de qualidade de vida, que essa cidade, que já é muito bom em Patrocínio, que poderá ficar melhor ainda. Tá certo. Ô Murilo, eu tenho 1 minuto e meio. Nesse 1 minuto e meio, eu quero até pedir para você, dentro dessa sua visão, eu vou até voltar a usar o termo que você usou. Eu dizia privilegiada, você usou estratégico, até pelo conhecimento que você tem, não só nível Brasil, nível mundo e tal. Para aquele empresário que está tipo, poxa, eu não sei se eu faço alguma coisa, se eu invisto ou se eu não invisto. Acho que eu vou mudar para partes que lá parece que a coisa é bem melhor do que aqui. Que recado, que mensagem você deixa para fecharmos o programa de hoje? Olha, eu vou fazer uma analogia com o que eu já falei. Se as grandes empresas como Galvani e Vale se juntaram a outras maiores ainda para explorar um negócio que mudou de escala, que é a mineração do fosfato aqui da reserva de Patrocínio,
Eu diria a mesma coisa para o investidor, para o empresário patrocinense. Vai mudar o patamar de negócios na cidade em todos os sentidos. E se ele ficar muito pequeno, vão vir gente de fora com interesse e capital para poder gerar lucro no negócio dele. E vai pessoas concorrer. Que já têm essa visão estratégica também. Exatamente, que já tem muita gente. Eu já sou consultado de vez em quando por pessoas querendo saber sobre patrocínio. Então é importante entender que é o seguinte, a sobrevivência e o crescimento depende em determinados momentos da estratégia de se juntar esforços para atingir um determinado tamanho para suportar a demanda dos negócios. Se você não faz isso, é bem provável que outro de fora que já está pensando dessa forma venha e faça. Vai concorrer com você com possibilidade de ganhar essa guerra. E muita gente vai ficar tipo, eu poderia ter feito e não fiz. É o momento. Tá certo. Murilo, muito obrigado por ter estado aqui. Eu sei que muita gente vai querer conversar com você depois. Você está aberto a isso, Murilo? Estou à disposição. Fico aqui essa semana toda. Muito obrigado. Boa semana para você. Muito obrigado. Boa tarde para todos. 12:30. Vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos uma excelente semana. Amanhã, 12:10, de volta para mais uma edição do Rádio Comunidade. Boa tarde.